E aí, turma, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês também estejam. E este vídeo aqui, então, ele é para fazer a correção daquele questionário sobre o samba que eu dei alguns dias atrás. Eu vou lendo as questões aqui para vocês, né? E dando as respostas o mais breve possível, para não ficar um vídeo muito longo. Lembrando que esse questionário eu dei tanto para a turma 211 quanto para a 221, pensando no algo no formato assim dos simulados que vocês fazem na escola e provas do Enem também, né? Ou enfim, de universidades que vocês virão a fazer, até porque o samba, a música brasileira acaba caindo regularmente nos vestibulares, né, nas provas. Então foi pensando nisso, assim, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o gênero. Eu vou lendo então cada uma das questões aqui e se preciso, eu vou explicando alguma coisa além. E claro, se ficar alguma dúvida assim sobre as respostas, eu quero que você escreva aqui no chat deste vídeo, ou se não no nossos grupos de WhatsApp ali ou pelo e-mail, onde o aluno se sentir melhor para responder, certo? Então, as duas primeiras questões eram sobre formas musicais do samba, mais de acordo com o nosso conteúdo ali, né, que eu acho importante estudar a estrutura musical das canções, enfim. A primeira música era Samba da Bênção, que tinha 5 afirmações ali, né? E a afirmação correta era a de letra B. Trata-se de uma canção estrófica, onde a estrutura de uma seção, no caso a seção A, é sempre repetida, variando apenas o conteúdo lírico. Se vocês pegarem ali toda aquela primeira estrofe, é melhor ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, até se não se faz um samba não, aquela estrofe. Se vocês quiserem cantar ela sempre, apenas essa estrofe no lugar das outras, ela vai funcionar tranquilamente, porque as outras estrofes elas possuem a mesma melodia e mesmo ritmo, mesma harmonia igual. Então elas são apenas variações da letra dessa primeira estrofe, certo? Lembrando que esse samba foi composto pelo Vinícius de Moraes e pelo Baden Powell, mas eu preferia a versão da Maria Bethânia aqui, porque ela é um pouco mais curta, ela não tem umas falas ali que o Vinícius de Moraes tem na gravação dele, né? Que ele coloca no meio. A gravação dele chega a em torno de 6 minutos, se eu não me engano. Questão número 2 era o Samba da Minha Terra, do Dorival Caymmi, que é um samba binário, sempre AABB, AABB, no caso, o samba da minha terra deixa gente mole, quando se canta todo mundo bole, quando se canta todo mundo bole, e daí ele repete, eu nasci com o samba, no samba me criei, do danado do samba, nunca me separei, e repete de novo, sempre assim, né? Então eram 3 afirmações e era para vocês dizerem se era certo ou não, quais eram corretas, né? E no caso aqui nenhuma das afirmações são corretas. Então a alternativa correta era a letra E. Aqui então, né? O verso Samba da Minha Terra da Gente Mole, ele é diferente do Quem Não Gosta de Samba, Bom Sujeito Não É. Tem o ritmo melódico ali, é diferente. E até Quem Não Gosta de Samba tem algumas notas mais longas no meio, né? Enquanto que o Samba da Minha Terra da Gente Mole é rapidinho, é curto, é mais ritmado. As próximas questões eram as alternativas sobre o samba. Isso aqui, a partir daqui, sim, era mais focado nesse formato de questões de vestibular, né? Então, primeira questão era ali um texto do artigo Ricardo Azevedo. Se alguém quiser esse artigo, eu posso disponibilizar. Ele é bem interessante, fala sobre essa. Ele dá seu ponto de vista assim, sobre os tipos de temáticas do samba. Ele é bem elaborado. Enfim, depois eu coloquei uma música Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, um movimento tropicalista, final dos anos 60, ali os grandes festivais da canção, né, que tinham naquela época, e Caetano Veloso participou em 1967 com essa música, e ela já dava grandes passos ao tropicalismo, o que seria a tropicália, né? Tem guitarra elétrica, tem banda, né? Misturando com coisas brasileiras. Ela cai num ritmo que lembra uma marchinha de carnaval, assim, mais leve, né?
E a segunda questão era, eu canto samba do Paulinho da Viola, um samba mais tradicional, mais sobre coisas tradicionais do samba, né? Aquela coisa do povo, enfim. Então, baseando-se nesses três itens, era para conferir se essas afirmações ali eram corretas ou não, né? Mesma coisa. Então, aqui é a letra C. A questão um, a 2 e a 4 são as corretas. A 3 está errada, porque ela diz assim: as letras de samba giram sempre em torno da crítica social, do manifesto popular e de uma valorização dos interesses individuais. Não, nem sempre. Se você pegar o samba ali do Paulinho da Viola, ele já não é uma crítica social. Ele está afirmando o samba é alegria, falando das coisas da gente. Se você anda tristonho, no samba fica contente. Tá falando sobre o samba, né? E ele tem um discurso nós, um discurso mais popular, que é a afirmação 2 ali, né? Que a canção do Paulinho da Viola remete um modelo de valorização do contexto onde se vive, do caráter do povo. E a Alegria, Alegria do Caetano, ela é um discurso mais escolarizado. Se vocês repararem no linguajar, no estilo poético dele, é um pouco mais elevado, mais intelectual, né? Um exemplo é aqui, ó. Eu sou o sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Ele está até dando uma crítica, assim, quem é que lê tanta notícia, né? Algo meio pessoal dele, né? Enfim, e ele mistura coisas da cultura pop. Brigitte Bardot era um símbolo da época, né? Uma mulher muito famosa na época. Coca-Cola aparece na letra. Enfim, coisas da cultura pop mundial. E foi essa mistura da Tropicália. A próxima questão era a Brasil Pandeiro, né, do Assis Valente, que é um samba dos anos 40. Também, então, eram afirmações ali. Não, era verdadeiro ou falso, desculpe. Então a primeira letra A era verdadeiro, sim, o samba é um típico samba exaltação dos anos 40, inclusive eu coloquei ali Assis Valente, 1941, é dos anos 40, né? Então é um samba que exalta a cultura brasileira, principalmente a baiana ali, né? O tempero da baiana, o cuscuz, a acarajé e a bará, enfim. A letra B é falsa, que é um samba de protesto contra a censura, não é um samba de protesto contra a censura nenhuma, então é falsa. C, a seção B é diferente em ritmo e melodia da seção A, sim, é diferente. Tanto é que eu até separei aqui, né, seção A, estrofe 1, estrofe 2, seção B, e se vocês repararem, a melodia e ritmo delas são diferentes, né, da seção A para a seção B. Letra C, tá, então essa, né, verdadeira. Letra D, apesar de o grupo Novos Baianos possuir um estilo moderno e muito ligado à corrente tropicalista, eles utilizam elementos sonoros e instrumentos bem tradicionais do samba nessa gravação. Sim, eles usam, é bem tradicional esse samba até na verdade, né, o jeito que eles tocam ali. E eu coloquei sem aplicar a mistura da guitarra elétrica e da música pop. Exatamente, eles não misturam, não trazem a guitarra elétrica nessa música. Mas tem uns leves toques naquele bandolim ali de uma harmonia mais jazzística, mais malandra, também um pouco roqueira, assim. E até o jeito de cantar deles um pouco mais malandro que nos anos 40. Mas ainda assim é bem tradicional. A letra E, a canção exalta os valores da cultura norte-americana? Não. Ele só cita, né, que o tio Sam ele tá querendo conhecer a batucada. E na Casa Branca já dançou a batucada de Yo-Yo Yaya. Aquela coisa, né? É meio que tirando um pouco de sarro disso, né? De que os Estados Unidos se ajoelhou para a cultura brasileira, né? Se tornou subordinada, enfim. E é interessante isso. Realmente, a Carmen Miranda, que essa música ela foi feita para Carmen Miranda, mas ela acabou não gravando, e ela se tornou um grande símbolo da música brasileira indo para os Estados Unidos. Lá ela virou sucesso, né? Um grande sucesso. Enfim, questão 3 era aqui é o país do futebol, do. Esqueci do Wilson Simonal. E essa aqui é muito interessante, porque ela
Vocês têm que ficar atentos na interpretação de texto. Olha só, eu vou ler o enunciado. Na letra da canção Aqui é o País do Futebol, de Wilson Simonal, o futebol como elemento de cultura corporal, de movimento e expressão da tradição nacional, ele é apresentado de forma crítica e emancipada devido ao fato de... O enunciado já está afirmando que ele é apresentado de forma crítica e emancipada, tipo... então, a letra D é a correta, que é promover a reflexão sobre a alienação provocada pelo futebol. Eles estão afirmando no enunciado que promove isso, na verdade, né? Teve gente que respondeu que a letra C, que ele é identificado com a alegria da população brasileira, é um pouco um pega-ratão, né? Então, muito cuidado na hora de interpretar um texto. Repare se não é enunciado, está sendo afirmado alguma coisa, isso ajuda na hora de responder a questão, né? A questão número 4 não tem tradução, do Noel Rosa. Então a resposta dessa aqui é a letra C, valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e de forma legítima da identidade nacional. Se vocês pegarem esse verso aqui, essa gente hoje em dia tem mania de exibição, não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. É tipo, tá valorizando esse jeito do brasileiro, né, de falar o português e isso não tem tradução para outros idiomas, é a nossa cultura, então ele está valorizando isso, certo? Depois tinha as questões dissertativas, né, que eram sobre aquele texto ali da matéria Rádio Câmara, texto e áudio, né, uma matéria, reportagem, sobre o início do samba, até ali, antes de se tornar antes de entrar o Estado Novo do Getúlio Vargas, né, até ali anos 30, enfim. Eu vou ler aqui rapidamente as respostas, assim, o que seria a questão número 1, todo mundo foi dentro, acertou. Quem disse assim que os ritmos, as danças, as músicas, crenças do negro, também a condição de escravo perante a sociedade brasileira na época, tudo isso vai formar o samba, né? Vai aparecer na música, no samba. E também a mistura com a moda portuguesa, que é um estilo de música portuguesa, e o machixe, né, que foi o primeiro gênero musical brasileiro, que é a mistura do lundu, da umbigada africana, com a modinha portuguesa. E, enfim, muita polêmica sobre o machixe no final do século XIX, início do século XX ali. A questão 2 era sobre pelo telefone, né? Perguntava se, apesar de considerado o primeiro samba, ele era considerado um samba de fato. Muitos podem considerar que é um samba de fato, mas ele tem um estilo amachichado, porque na época o machixe era muito popular. Tanto é que o choro é tudo muito influenciado pelo machixe. É o gênero mais forte do Brasil na época. E esse samba ele acaba sendo um pouco amachichado naquela gravação. Não sabemos como era nas festas da Dona Tia Ciata, né? Da casa da Tia Ciata. A gente não sabe como era o samba nessas casas das mães pretas. Questão número 3, como era a relação dos sambistas com a polícia, né? Também todo mundo acertou muito bem isso aqui, porque a relação era de conflito, com fortes indícios de perseguição racial. O samba não é de elite, até se repararmos no conteúdo lírico geral, né? O povo é sempre o tema constante e é aquilo, né? Sempre tem um forte indício de perseguição racial, né? Então no samba, nesse início ali, no polícia e sambistas. E a questão número 4, podemos afirmar que o samba nasceu na Bahia? Pois então, né? Ele, na verdade, como esses negros estavam espalhados por todo o Brasil, né? De norte a sul, o samba acabou nascendo de várias maneiras, assim, em vários locais, principalmente, sobretudo no Nordeste, né? Pernambuco, Ceará, Maranhão, Bahia, enfim. Então não dá para dizer que foi na Bahia que nasceu. E só que ele ganhou a forma, né? Como todo mundo respondeu ali, que ele ganhou a forma como a gente conhece hoje no Rio de Janeiro, né? Ele se tornou a grande cultura popular das escolas de samba do carnaval no Rio de Janeiro. Bom, era isso, gente. Se tiver alguma dúvida, repito,
coloquem aqui o comentário, deixem um joinha, cliquem no curtir e se inscrevam no canal para receber as notificações sempre, né? Um grande abraço, gente, até mais.